noite, sejam bem-vindos. É com muita alegria, com muito carinho que a gente recebe a todos na nossa casa. Seja uma noite de renovação das energias, que a gente possa fortalecer a nossa psicosfera, elevar a nossa vibração, sintonia, possamos todos sair daqui melhor que chegamos. Aproveitemos bastante esses momentos que a gente fica aqui, nessa segunda-feira gelada. O pessoal parece que se assustou com o frio, mas vamos mentalizar aqui para os que não vieram, para os que estão do outro lado, e para que nós também possamos sair daqui tranquilos e em paz. Vamos começar com o relaxamento com a Sônia. Boa noite a todos. Vamos então relaxar para que possamos entrar numa mesma sintonia, acalmando nossos corações. Vamos fazer uma entrega. Imaginemos que um anjo de Deus está a nosso lado nesse momento. Mantenha-se tranquilo e pense em todos os problemas que gostaria de solucionar. Tudo que te angustia, que te faz chorar, te oprime, te preocupa, te deixa triste. Deixe de ter medo do futuro, de esquivar-se, de escolher um caminho errado. Pense agora em tudo isso. Abra o seu coração e imagine entregando tudo isso a Deus. Coloque suas mãos em posição de entrega. Imagina entregando agora, como quem entrega um saco bem pesado a outra pessoa que o leve. Agora, imagine tudo de bom que você quer que aconteça, ou que já está, ou que já tem acontecido na sua vida. Momentos de felicidade, de amizade, de carinho, de paz, de amor. Imagine colocando tudo isso em suas mãos e faça um gesto de estar guardando no seu coração, como se guardasse uma joia numa caixa. Guarde esse tesouro bem dentro de você e dê graças, com muita fé de coração. Agora, agradeça por tudo de bom que virá e por tudo de mal que irá embora. Conte até 3, respire bem fundo e calmamente. Imagine que o anjo voou e está levando suas orações até Deus. Agradeça novamente por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. E nesse estado de plenitude, vamos aproveitar e juntos fazermos uma energização para o nosso planeta. E imaginemos que esse ambiente está sendo envolvido com uma nuvem de cor violeta. Lembrando que essa cor é a cor da mais alta frequência e por isso tem o poder de transmutar as energias negativas em positivas. Agora vamos nos transportar para fora do nosso planeta.
e de mãos dadas, vamos fazer um círculo em volta do nosso planeta, juntamente com nossos irmãos desencarnados, irmãos das falanges angélicas, irmãos em desdobramento astral, irmãos de outras esferas planetárias que aqui vêm nos ajudar. E o círculo se fecha. Cada um de nós traz na altura do coração um sol que irradia chamas de violeta em vários tons, formando assim um colar de pequenos sóis em torno da Terra transformada em um sol maior. Os mestres de luz, nesse instante, nos ajudam, iluminando com suas luzes e derramando sobre a Terra e sobre nós seus raios, tornando o nosso planeta apto a receber as vibrações que estimulam o despertar para todos que estejam receptivos. Pedimos agora que estas bênçãos se estendam a todos os amigos necessitados de graças e de ajuda. Agradecemos por essa oportunidade e assim, com nossos corações repletos de muito amor e carinho, pedimos licença aos protetores dessa casa, a Francisco de Assis, o patrono, as falanges angélicas que sempre estão junto de nós, para dar por iniciado os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos pedir a Rusa para fazer a leitura do preparo do ambiente. A leitura que saiu para a gente hoje é desespero. Prestar bem atenção. O desespero leva as pessoas a cometerem atos insanos. E desespero nada mais é que falta de fé. Quando a fé nos falta, somos capazes de fazer qualquer coisa, pois ficamos desprotegidos, nos afastamos de nossa essência. Na maior parte das vezes, o desespero nada mais é que oportunidade de trabalharmos a nossa humildade. A humildade de dizermos, não posso mais, me ajude, me acolha, por acharmos que fazendo isso seremos fracos, nos tornaremos vulneráveis. Quando somente uma atitude de entrega com fé seria capaz de resolver qualquer problema. Problemas esses que são pequenas pedras em nossos caminhos, para podermos aprender a lidar com nossas dificuldades. O desespero, na maioria das vezes, é causado pelas nossas más escolhas, por querermos que tudo seja para hoje, por não termos paciência de esperar o momento certo, e assim não pararmos para avaliar nossas ações, nos enveredamos em teias que nós mesmos tecemos, e cada vez mais nos colocamos nas garras do desespero. Volto a dizer, falta de fé. Por querer que o outro nos ame como queremos, que a vida corra como queremos e que tudo venha para nosso bel prazer. Com isso, vamos alimentando o monstro da frustração. Mas aqui viemos para trabalhar a paciência, a aceitação, o desapego e principalmente a nossa fé. Assim seja. Agora, todos já mais tranquilos, vamos dar as boas-vindas ao nosso palestrante, seja bem-vindo, Milton de Castro Tavares, que vai... Do Couto? Sei, é do Couto. Desculpa, do Couto Tavares. Que os bons espíritos possam intuí-lo, que nós possamos absorver as
as palavras do palestrante, para que possamos construir a nossa reforma íntima com as informações que a gente vai recebendo. As transformações, elas vêm através do estudo, através da prece, e é assim que devemos nos preparar. Uma boa palestra. Obrigado, e agradecer à casa pelo convite, muito de honra. É motivo de orgulho para mim poder difundir esses estudos que eu faço há muitos anos. Eu queria começar dizendo que essa conversa de hoje, ciência, religião e espiritualidade, ela não é importante para quem tem fé, quem tem a sua espiritualidade. Quando nós viemos aqui, uma palestra, a gente quer aprender sobre esse desenvolvimento, né? A gente sempre tem muito a aprender, por mais que a gente estude. Nunca vi uma palestra espírita que eu não tivesse que aprender, sempre, e grato a isso. Mas, em contrapartida, ela é muito importante para o momento que a gente está vivendo hoje no mundo. Sabemos todos que a transição planetária, né, como a doutrina espírita nos mostra, está em curso, e a mudança que estamos fazendo num planeta de provas e expiações, num planeta de regeneração, é provavelmente o momento mais importante da história do nosso planeta, né? E é uma tarefa gigantesca. Eu acho que não há ninguém no mundo hoje que não perceba que o mundo está de cabeça para baixo. As coisas como estão perdidas, está difícil entender e explicar esse mundo. Então, nesse sentido, é importante, como divulgação da doutrina e divulgação da importância da nossa espiritualidade, do trabalho que todos temos que fazer, saber que a ciência está muito próximo da espiritualidade. Há um grupo grande de cientistas de ponto, cientistas premiados, eu diria que são os melhores que estão por aí, que já estão falando na espiritualidade, estão falando no espírito, e é isso que a gente vai ver hoje aqui. Então eu peço, como já foi dito aqui, proteção aos guias da casa, que me ajudem a desenrolar um assunto extenso, né? Queria fazer um rápido histórico. Essa questão de ciência e religião, para nós, no mundo ocidental, toda a Europa, depois a América, principalmente, ela começa no século XVI, quando Nicolau Copérnico, através de muitos estudos, mostra que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. O modelo que se tinha, olhando daqui, a gente vê o Sol girando em torno da Terra e os planetas também, mas como os planetas giram em torno do Sol, eles tinham que girar e dando voltas, era um negócio muito complicado. Ele, encucado com aquilo, começou a fazer um longo estudo, né? A gente fala aqui em 1 minuto, mas foram muitos anos de desenho, de estudo, até criar aquele modelo. Estaria tudo muito bem, não fosse o problema da igreja, porque naquele momento, por mais estranho que possa parecer, a verdade é o que a igreja dizia, ponto final. E a igreja não gostou disso, porque junto com esse modelo de terra no centro do mundo estava o ser humano como uma coisa mais importante do universo, a criação de Deus, e quem podia falar de Deus era a igreja. Enfim, para resumir, não queriam que se mexesse nisso. O Copérnico, quando lança o livro dele, 1543, morre misteriosamente. Até hoje não há explicação, suspeitas que ele tenha sido assassinado, né? Porque uma semana antes do livro sair, ele sofre um acidente, foi afogado lá no rio misteriosamente, e o livro dele sai com um prefácio onde se diz que tudo que está ali é só uma especulação, umas ideias fantasiosas para enfeitar, para que a gente possa ver melhor, mas não corresponde à verdade. E esse é o primeiro capítulo da nossa história. Logo a seguir, dois grandes do século XVI, Giordano Bruno, um cientista também, um pensador brilhante, ele resolve colocar a questão de frente. Ele diz que não é o que Copérnico fala, chamada teoria heliocêntrica, né, com o Sol no centro do universo, não é nenhuma especulação, é a própria verdade que nós somos inteligentes, como deve haver outras inteligências pelo universo todo, e que fazemos parte de um grande contexto. Enfim, ele resolve colocar as coisas como acha que deve ser e acaba sendo queimado vivo, né? Quer dizer, é uma coisa que
é até estranho, né? Quer dizer, não serviu, tortura, mata, queima, é uma coisa maluca, né? Com o que a gente vive hoje, né? Quando a gente volta um pouquinho para trás para fazer essa história, então, se a igreja não gostava, ela tinha o poder de matar, de torturar, é muito bárbaro, né? E apenas 400 anos atrás. Galileu Galilei, contemporâneo, um pouquinho mais velho, esse foi diferente. Galileu Galilei foi também um marco dessa questão, porque, primeiro, que ele era muito diplomata, ele conseguiu desafiar a igreja, mas de uma maneira sempre muito diplomata. Essa questão, por exemplo, da terra, ele dizia: há uma questão de referencial. Se olharmos na terra, o sol gira em torno de nós, está correto. Mas se olharmos do sol, a terra gira em torno de nós, também está correto. Agora, os planetas todos vistos do sol também giram de maneira mais simples. Então, ele foi harmonizando, e não só essa, como outras questões, a questão do pensamento racional, a questão da intuição, eu posso tirar conclusões pelo pensamento, a questão da experimentação. Então, ele faz um marco muito importante, foi talvez nessa época o pensador mais brilhante. A igreja não gostou, mas ele conseguiu, e levando, com 82 anos ele foi preso, não tiveram coragem de matá-lo, nem queimar, mas foi preso. Agora você não faz mais nada. Ele falou: eu tenho 82 anos, e na época 82 anos deveria valer uns 120 hoje, sei lá. Então, foi preso, morreu com 84 anos, viveu mais 2 anos na prisão, mas deixou um legado importante. Logo a seguir, no século XVII, 2 grandes pensadores, o Descartes e o Spinoza, vão marcar assim, oficialmente o nascimento da ciência moderna. O René Descartes, francês René Descartes, ele tem uma máxima que todos conhecem, né? Penso, logo existo, que ficou marcado como no chamado pensamento racionalista ou cartesiano, né, de Descartes, e é uma frase meio forte, né? Então eu existo porque eu penso, sem pensar eu não existo. Mais adiante isso vai ser questionado, mas ele vê o mundo como uma grande máquina, então é só a gente entender como é que funciona cada peça como uma grande máquina e o mundo está entendido. Na verdade, o que estava sendo marcado aqui de importante é que finalmente a igreja conseguiu ser vencida na ideia de que nós podemos pensar o mundo com a nossa cabeça e fazer experiências, como depois a doutrina espírita vai colocar. Então, todos sabemos aqui que logo no início, já no livro dos Espíritos, é colocado que a ciência deve ser usada para produzir conhecimento, e conhecimentos espirituais. Óbvio. Então, esse marco parece uma coisa óbvia, mas não é, né, de que nós podemos produzir conhecimento sem precisar da religião. E aí um detalhe complicado, até hoje ainda há um pouco dessa complicação. Quando alguém fala em nome de Deus, não se pode falar mais nada, não, mas é alguém falando. Então, nada impede um diálogo, um debate. Será que é assim? Será que é assado? Enfim, eu tenho que correr um pouquinho, senão eu me perco aqui no tempo, né? O Spinoza foi outro grande, para mim talvez o melhor filósofo que eu conheço, do pouco que eu conheço de filosofia, eu gosto de estudar, mas não tenho muito estudo, mas o Spinoza foi muito grandioso. Ele era um racionalista também, então ele marcou esse momento como que a gente chama de um início da ciência moderna, mas ele fez um estudo bem diferente do Descartes, onde ele coloca a questão das paixões. As paixões para ele seriam o que hoje nós podemos chamar de emoções e sentimentos. Fez um estudo brilhante, tanto que Spinoza começou a ser estudado e levado muito a sério 200 anos depois. E ele tinha uma imagem de Deus linda, maravilhosa, que não era a ideia de Deus da igreja. Aquele Deus da igreja da época era um Deus muito punitivo, um Deus muito severo, um Deus que torturava e matava. Podia matar, você não seguiu o que era para ser, mata, né? Então, o Deus de Spinoza era o Deus do amor, era o Deus... É muito parecido com o Deus que a doutrina espírita nos ensina, né? que o que nós temos que fazer é desenvolver a nossa capacidade de amar, de cuidar, de perdoar, de entender o outro, né? É tudo isso aí. E ele fez um estudo sobre esses sentimentos, da tristeza à alegria, diferenciando a alegria de um êxtase, de uma euforia, a tristeza de uma mágoa, de um rancor. Ele fez isso que hoje, no século XX, ainda tem gente estudando isso
na área de psicologia, como recurso de entendimento da alma humana, né? Muito brilhante Spinoza. Ele era um judeu, foi expulso da comunidade judaica, proibido de conversar com qualquer outro judeu até o fim da vida, excomungado da Igreja Católica. Aquele tempo era bravo. Você querer brilhar, querer ir um pouco à frente, era difícil, né? Mas aos trancos e barrancos, as coisas vão seguindo, né? Logo a seguir, no século XVII, vem o Isaac Newton, né, com uma estrutura de mecânica, né? Que aí o conhecimento a partir daí vai crescer de uma maneira muito acelerada, muito avassaladora. E o Isaac Newton, ele quando cria a teoria da gravidade, as leis da mecânica, que é aqueles que vão constituir a base da chamada física clássica, né? Marcam o início dessa longa caminhada, mas a teoria da gravitação universal foi um fecho definitivo dessa mecânica e inaugura um ponto extremamente importante para quem quer falar de espiritualidade, porque imaginava-se que os corpos caíam porque o pesado cai, o lugar natural dele é na Terra, e os corpos leves, fumaça sobe. Era uma outra cosmologia que vinha de Aristóteles. Quando Newton fala que tem um campo de força, no início todo mundo estranhou e implicaram com ele, como assim fosse? Força é bater, empurrar, puxar, apertar, força é isso. Como é que a Terra faz uma força no ar à distância? Então é um campo à distância, ou seja, inaugura-se aqui que a física começa a estudar coisas invisíveis. Ninguém vê o campo gravitacional. Como que é isso aqui? Tem uma coisa aqui chamada campo gravitacional que atua sobre qualquer objeto que ali é colocado, né? Logo a seguir, ainda no século XVII, um pouquinho mais no XVIII para fechar tudo, vem o campo elétrico, o campo magnético e o campo eletromagnético, que na verdade é o conjunto, a teoria que vai fechar, e uma coisa linda, eu adoro o eletromagnetismo, e a parte espiritual tem muito a ver com isso. No século XVIII, o médico alemão Franz Mesmer, ele cria um entendimento de que o magnetismo humano, o magnetismo animal, pode ser usado em processos de cura. Ele trabalha com essa questão do magnetismo, ele desenvolve uma teoria própria, aplicada à questão da medicina e da saúde. Não conseguiu espaço dentro da ciência oficial, mas há documentação. O Paulo Henrique de Figueiredo, um historiador brasileiro, um jornalista brasileiro e pesquisador da doutrina espírita, tem um belo livro que conta toda essa história. Tem outros livros, mas esse acho que é o mais completo de todo, contando a história do mesmerismo e do Antônio Mesmer, né? Então já era o primeiro passo na ideia de que temos algo além da matéria, né? Eu acho que o primeiro registro a ser oficial. Sem falar de uma história antiga, que antes até da questão ciência, espiritualidade que a gente está tratando agora, a mediunidade sempre existiu na humanidade, isso aí sempre houve. Na Idade Média, alguém que fazia um contato com um espírito desencarnado ou fazia alguma pré-cognição ou qualquer coisa no campo espiritual, era taxado de bruxo, principalmente as mulheres, né? Era muito mais comum. E o destino era a fogueira, né? Aliás, desde o século IV, no concílio da Igreja Católica do século IV, foi determinado que falar em reencarnação seria punido com a morte, tá? Não quero falar mal da igreja, isso é história, isso aconteceu no século IV. A Igreja Católica de hoje é outra igreja, é outra história. Ninguém me entenda mal por isso, né? A gente está fazendo um registro histórico, naquela época era complicado, né? No século XIX, vem dois marcos importantes. Vem a termodinâmica. A termodinâmica pode-se dizer que é o fecho da física clássica, né? Que no século XX, a gente vai ver já para não mudar muitíssima coisa, né? Mas a física clássica, a termodinâmica, ela é um conjunto de entendimento que juntou o calor com a mecânica. A partir daí vão surgir as máquinas térmicas, vão surgir, daqui a pouco vai vir um automóvel, trem, etc., né? E a teoria da evolução de Darwin. São os dois grandes marcos desse século na ciência. E a termodinâmica tem um conceito chamado entropia, que aparece na segunda lei da termodinâmica, que afirma que
nenhum sistema por conta própria pode baixar a entropia. Perdoe se está complicado, vamos lá, me ajuda aqui. O que é entropia? Em rápidas palavras, tá? A gente não quer dar aula de física aqui, mas é importante. Em rápidas palavras, a entropia é uma medida do grau, digamos assim, simplificadamente, de desordem. Por exemplo, eu tenho 100 livros para botar numa estante. Se eu colocar um livro em qualquer lugar, eu vou ter milhões de maneiras. Eu boto aqui, ali, qualquer coisa. Se eu arrumar, aqui eu vou colocar os livros de física, aqui eu vou colocar os livros de biologia, aqui eu vou colocar os livros de espírito, aqui eu vou colocar livros de poesia, aqui eu vou colocar romance em inglês e tal. Vai diminuir muito o número de possibilidades. Quanto mais se arruma um sistema qualquer, menor a entropia dele, menos possibilidades a gente tem. E a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia não pode baixar sozinha, pode aumentar. Eu gostava de brincar com os alunos dizendo, vocês podem aprender isso no quarto de vocês, né? Que alguém vai lá e arruma, alguma inteligência arrumou aquilo ali. Vai se deixar por conta de vocês sozinho, com menos inteligência, daqui uma semana está uma bagunça. A bagunça surge com muita facilidade, a arrumação já é difícil. Então, isso leva os biólogos modernos a questionarem severamente a origem da vida como obra do acaso. Isso não cabe. O Darwin nem falou da origem, ele falou da teoria da evolução. Todos sabemos que na teoria da evolução de Darwin, tudo acontece por obra do acaso, e aí pelo acaso, essa maravilha toda que temos aqui no mundo, vai acontecendo por acaso e pela adaptação, né? As coisas vão se fixando. Bom, a partir do DNA, quando a primeira bactéria, 3 bilhões e meio de anos atrás, foi criado, surgiu, né? Até o ato falho aqui da minha parte, foi criado. Mas quando essa primeira bactéria cria o DNA é um computador gigantíssimo. A quantidade de informação que o DNA de uma bactéria pode guardar é maior que qualquer computador que nós temos. Então, como que isso sai por acaso? Ficou. Depois que esse DNA está pronto, é igual a semente de um carvalho. Uma semente você planta, daqui a pouco tem uma árvore de 30 metros de altura, daqui a uns anos. Depois que o DNA foi criado, tudo que vai acontecer pode estar ali dentro. Então não é acaso, para que esse DNA surja e tal. Em resumo, a história do planeta Terra, que tem 4 bilhões de anos, é uma história em que inicialmente era uma fumaça só, fogo, fumaça, um pedaço do sol que saiu quando o sol estava se formando. Tudo isso que vai acontecendo é uma redução de entropia, porque cada vez vai ficando mais organizado. Uma coisa é essas moléculas todas no fogo e fumaça. Outra coisa é as florestas, a vida, os animais, nós seres humanos e tudo mais. Tudo isso é como uma estante super arrumada, aquela coisa no seu lugar. É muito mais arrumado do que estava. Então, essa redução de entropia nos conduz a uma conclusão física muito interessante, que é preciso de uma inteligência para isso. E o nome que nós damos para essa inteligência é Deus. Né? E a ciência está chegando lá. Ainda no século XIX, 2 movimentos que vão marcar muito a evolução do pensamento humano, essa questão da ciência, da filosofia, do entendimento humano, são o positivismo, do senhor Augusto Comte, e o espiritismo, a doutrina espírita. O Augusto Comte, quando criou essa doutrina positivista, e até hoje a gente tem uma parte do mundo muito positivista, ele fez uma coisa terrível. Primeiro, ele separou o conhecimento, ele dividiu o conhecimento em 3 categorias, ele categorizou. A primeira categoria é do conhecimento científico, que tem um compromisso de buscar a verdade através de estruturas de relações de causa e efeito, muito bem estruturada. Ele usa a palavra verdade. Depois tem mais 2 categorias, uma que, vamos dizer, teológica, que seria o período místico, né, dos ancestrais, de todo um pensamento fantasioso, e o período religioso, também chamado de metafísico, que é o conhecimento baseado na fé. Olha que absurdo. Então, o conhecimento baseado na fé não tem compromisso com a verdade, acredita quem quiser. É uma banalização absurda. Né? E o conhecimento científico é o conhecimento verdadeiro. Isso é um equívoco?
A ciência, ela busca a verdade, mas ela não tem essa autoridade para dizer isso aqui é verdade, isso aqui não é. Enfim, e a própria separação é absurda, porque conhecimento é um só. Conhecimento é conhecimento. Onde se puder pesquisar e aprender conhecimento, isso será sempre bem-vindo. 15 anos depois, foi mais ou menos 1842, por aí, e 1857, quando surge a primeira versão do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, ela, no meu entender, quase que podemos entender como uma resposta importantíssima ao positivismo. Olha que diferença. O Hipólito Leon Denis Rivail, Allan Kardec, né? O nome que ele tinha de um sacerdote druida, ele vai dizer que, quer dizer, ele no trabalho dele com um grupo de médios e com os espíritos superiores que vieram para formular essa doutrina, que o conhecimento ele vai ser formado por um tripé, um aspecto científico, através da pesquisa científica, das relações de causa e efeito, busca em todo critério que a ciência tem, um aspecto filosófico que o filósofo Augusto Comte nem comenta, porque a filosofia é uma maneira de produzir conhecimento, produz conhecimento pela relação de causa e efeito, experimentação, produz conhecimento pensando, a razão produz conhecimento, senão não existiria filosofia. Quantos filósofos dedicaram a vida inteira estudando e criando tratados para nós estudarmos hoje, se a filosofia não tivesse essa verdade? E o pensamento religioso baseado no amor e na caridade. É outra pequena diferença importante também, porque o aspecto religioso não é ficar falando de Deus, não é ir para a igreja, não é sem questionamento da igreja, falando de Deus, não estou questionando ir à igreja, mas o aspecto que a doutrina espírita coloca primordial é a caridade, é o cuidar do outro, está muito mais próximo da mensagem que Jesus Cristo nos deixou. Jesus Cristo, acho que todos entendem, como nosso grande mestre. Várias e várias correntes do mundo afora, por vários caminhos, chegam a essa conclusão. E Jesus sempre pregou a importância do amor, sabermos amar, amar-vos uns aos outros. Eu sempre achei desde criança, com a maneira do mundo, amar-vos uns aos outros. Se fizermos isso, os problemas todos acabam. Amar-vos uns aos outros. Simples, não é? E a doutrina espírita vai bater muito nisso, na importância da caridade, do cuidado com o outro. Vou pegar um relógio aqui. Porque está indo, né? Bom, chegamos no século XX, e aí, quando essa física estava tão pronta, muitos cientistas falaram, não, o conhecimento está pronto, não tem mais nada para descobrir. Falei muito da física, porque a física ela vem sendo o carro-chefe da ciência. Né? Até as ciências humanas, na sua estrutura metodológica, copiaram a física. A química, a biologia vieram logo atrás, mas mesmo a história, a geografia, a sociologia também tem um arcabouço muito próximo à física, porque a física me colocava nas costas como professor de física, chegou professor de física importante. Não, o importante é o professor de língua portuguesa, que vai ensinar vocês a lerem bons livros e tal, mas coloca-se esse poder muito grande na física. E aí, quando chega no início do século XX, bem no iniciozinho, vem a física moderna com uma revolução que deixou os físicos perdidos, porque do conhecimento da estrutura do átomo acontecem coisas que não se sabia explicar. E até hoje tem físico correndo a raia que coloca tudo isso debaixo do tapete porque não quer enfrentar. Eu vou falar rapidinho aqui porque eu acho que é importante, embora eu vou avisar logo que são temas complicados, mas eu me arrisco a falar um pouquinho, muito rápido que seja. A colisão elétron-fóton. O que é isso? Se observa lá no núcleo de um átomo, dentro de um átomo. Um elétron colide com um fóton. Imagina que eu precisava gesticular. Podia fazer um pouco rapidinho. Imagina a situação. Um elétron e um fóton vem caminhando, colidem. Nessa colisão, ele se transforma num pósitron, que é uma partícula de antimatéria, um antielétron. E esse pósitron continua sua caminhada, mais na frente um pouquinho, ele se dispersa de novo em outro par elétron-fóton. Só tem um detalhe, esse caminho que ele faz até lá, volta no tempo. Então, vamos parar. Como assim? Duas partículas vêm, colidem, e mais adiante, só que
atrás no tempo, se liberta do par também. Então, toda a ciência da física clássica e toda a ciência até então estava baseada na relação de causa e efeito. E os físicos param assim, como que eu vou explicar a consequência que acontece antes da causa? Se a consequência de alguma coisa acontece antes da própria causa, o que é isso? Se vocês estão perdidos, nós não, os físicos da época também ficaram todos perdidos. Até que veio a ideia. Isso sugere uma intenção. Porque o que pode vir causar alguma coisa antes de acontecer seria uma intenção. Eu fiz uma metáfora, que eu acho que essas coisas é bom fazer. A metáfora é bom porque a gente vai no mundo real, né? Alguém está observando um casal jovem que se encontra numa praça, e aí começa a falar um pouquinho, conversar um pouquinho, daqui a pouco eles vão ao cinema. E alguém conclui, eles foram ao cinema porque eles se encontraram, conversaram e resolveram ir ao cinema. É o que parece, mas talvez não seja isso. Talvez eles tenham telefonado e dito, vamos ao cinema, vamos nos encontrar na praça. Então eles já se encontraram na praça com a intenção de ir ao cinema. Quando a gente coloca intenção na matéria, intenção nos fatos da ciência, a gente abre um caminho que não tem mais tamanho para uma série de interpretações, em especial, e explicações espirituais de coisas que nos acontecem, porque tem uma programação, porque tem uma intenção por trás. A vida é cheia de intenção, muitas delas nós nem sabemos, né? A gente às vezes segue um caminho por intuição, porque não sabe nem porquê, ia fazer uma coisa, fiz outra, depois foi muito bom, foi ótimo, e por aí vai. Bom, a não identidade de um par próton-nêutron. Imagina a situação dos físicos vendo numa câmara de bolha, que é um instrumento para partículas altamente energizadas, não se tem como ver, mas elas deixam um rastro numa câmara de bolha ampliada, numa tela, e fica aquele rastro e aí vai se estudando. Aí imagina a situação, tem um próton aqui e um nêutron aqui. De repente, eles trocam. O próton vira o nêutron vira o próton. Como é que é? Esse aqui é o nêutron. O nêutron não tem carga elétrica, segue reto dentro do campo elétrico. O próton faz curva porque ele tem uma carga elétrica inteira. Então muda, esse aqui é o nêutron, aquele é o próton. Não mudou, o próton é o nêutron. E tem outros pares que fazem a mesma coisa. Então uma partícula é a outra. Esse é o mundo da matéria. Estamos falando de matéria, hein? Matéria começa a apresentar coisas estranhíssimas. Não é? Jesus podia dar uma ajuda aí, porque isso é fraternidade. Já pensou a fraternidade na hora do que um ser o outro? Ele é o outro. Então não importa quem é qual, eles trocam. A dualidade não dá partícula, porque a luz se mostra, havia uma dúvida se a luz era um fenômeno ondulatório. Onda é uma coisa. Quando a gente está no mar, né, que a água sobe, deve ser uma onda, uma cordinha que a gente faz assim. A onda, fisicamente, a gente diz que é a transmissão de energia através de vibrações. A onda pode ser por campos eletromagnéticos, pode ser onda de matéria, como uma corda. Então, há alguma coisa que se transmite porque tem uma vibração. E partícula é coisa material, feito bolinha de gude. Aí a luz, no advento da física moderna, bem no iníciozinho, em 1905, o Einstein descobre que a luz ela é onda e partícula ao mesmo tempo. Ela não é uma coisa ou outra. Isso também é uma possibilidade. Como é que pode ser uma coisa e outra? Ou é onda ou é partícula. E mais adiante a gente vai ver que a matéria é feita de energia. A matéria não existe. O Einstein disse exatamente essa frase. A matéria sumiu. Eu pulei no tempo um pouquinho, mas não vai mudar em nada. O Einstein disse, porque as partículas elementares, próton, nêutrons, quarks, lepton, bário, método de spin, tem cento e poucas partículas conhecidas. Eu acredito que quase todos vocês sabem que dentro do núcleo tem próton, no átomo tem próton, nêutrons e elétrons, mas tem uma opção de partículas que a física descobriu lá no átomo. Elas não são feitas de nada material, elas são energia, são campos, e vibra, ela pode ser campo, ela pode ser onda, ela é pura energia. Tem a teoria das cordas, acredito que muitos aqui têm ouvido falar, é um negócio de maluco. Os físicos estudam isso. As partículas são pequenas cordinhas invisíveis vibrando, e tem 10, o universo tem 10 dimensões. Depois vem a supercorda e colocou mais um para 11 dimensões. O Einstein, quando mais adiante desenvolve a teoria da relatividade, ele coloca que
Nós não vivemos em 3 dimensões, mas em 4. Nós conhecemos comprimento, largura e altura. O tempo era outra coisa. O tempo mede-se com relógio, distância se mede-se com régua. E de repente ele desenvolve uma teoria que mostra que o tempo e o espaço eles estão interligados, eles são aspectos de uma mesma quantidade, que é o espaço-tempo. Então o universo é feito de um espaço-tempo onde a linha reta é curva, a menor distância de 2 pontos deixa de ser reta. É tudo muito complicado, né? Ninguém vai querer entender. Inclusive hoje, físicos discutem a possibilidade de usarem um buraco de minhoca para ganhar tempo. Exatamente. Porque nada pode ser mais veloz do que a luz. Então você vai demandar muito tempo para chegar ir até Andrômeda. Então vai pegar um atalho, por assim dizer, para chegar até Andrômeda, no caso. Exatamente. Então hoje tem essas teorias do buraco de minhoca, né, de você curtar o tempo, né? Como se fosse, a gente pegasse o planeta Terra e apertasse um lado assim, a pessoa andando na Terra atravessou para o outro lado, passando por um buraco desse. Quem falou primeiro, quem pensou primeiro até nessa questão da energia antes do átomo foi Hahnemann, com as denominações, fazendo os dinâmicos hahnemannianos, fazendo homeopatia. Isso, exatamente. As dinamizações de Hahnemann, né, as centesimais de Hahnemann, né, que na homeopatia lá, né, em 1700 e algum, eu não lembro exatamente, não, mas é 1700 e alguma coisa, né? Que ele começa a fazer as dinamizações e aí, de início, vão falar, mas não tem matéria. Sim, não tem matéria, é energia, né? Energia, e é um trabalho todo espiritual. Só vai começar. E a definição do Hahnemann sobre doença é muito legal. Maravilhoso. Ele fala que a doença é a falta de desequilíbrio, e aí ele fala que o espírito dotado de razão pode habitar o corpo em equilíbrio para fazer a sua real função, né? Isso. E o último fenômeno que eu queria tocar aqui, são muitos, né? Só que uma coisa muito rápida, assim, para a gente chegar onde a gente quer. O emaranhado quântico, isso foi mais adiante um pouquinho, acho que em 1962, se não me engano, quando um físico inglês descobre que 2 partículas que são criadas com uma conexão inicial, por mais distantes que elas estejam, elas continuam interligadas, que vai violar inclusive o limite da velocidade da luz do Einstein, que o próprio Einstein reconhece e verificou a veracidade disso e confirmou. Então você tem 2 partículas, uma saiu, foi até Plutão por um lado, digamos que Saturno esteja do outro lado, a outra foi até Saturno, e se você inverter o spin de uma, a outra inverte na mesma hora, instantaneamente. Então, isso é uma informação. Hoje, bem modernamente, se diz que a base de todo o universo chama-se informação. É a informação que faz tudo acontecer. Então, a Terra, no seu início, tinha informação de tudo que aconteceu. Claro que o livre-arbítrio vai nos dar uma ação de intervenção. Nós ganhamos isso, é lindo, né? Se tudo tivesse programado, nós seríamos apenas um fantoche, né? Mas a informação é a base. O emaranhado quântico, o Einstein chamou do efeito fantasmagórico da matéria, a maneira como ele se referiu. Isso é uma coisa, quer dizer, uma partícula está aqui, a outra está onde estiver, elas se interagem ao mesmo tempo. Esses efeitos todos, então, em resumo, dentro de um átomo, quer dizer, o estudo da estrutura do átomo é o estudo da estrutura da matéria. O que é a matéria? Até onde eu posso conhecer a matéria? E dentro da matéria encontramos tudo isso. As partículas desaparecem, aparecem do nada, viajam no tempo, vão para o futuro, vão para o passado, uma se transforma na outra, parece que estão brincando com a gente. Quer dizer, uma coisa muito doida. Quando a gente quer dar explicação materialista, aí não vai funcionar. Bom, a partir daí, eu queria destacar aqui quais são as principais áreas em que os cientistas estão falando de espiritualidade. Cada vez é maior o número e
estamos muito perto de uma grande revolução nessa área, né? A psicologia transpessoal. O Freud, no final do século XIX, vai nos mostrar que a nossa razão, aquela razão que Descartes falou, né, 2 séculos antes, ela ocupa no máximo 10% do nosso cérebro. 90% do que nós fazemos não está nessa razão, está no que ele chamou de inconsciente, né? Algo que eu não tenho consciência, algo sem consciência, e isso nos faz agir em grande parte das nossas ações. Logo a seguir vem o Jung, o Carl Jung, que foi um contemporâneo e trabalhou um pouco junto com Freud. O Jung foi bem mais à frente e também viveu mais. Ele era um contemporâneo, um pouco mais jovem, e também morreu mais tarde. E o Jung desenvolve, então, uma série de ideias a partir desse inconsciente. Primeiro, ele traz uma nova concepção do inconsciente coletivo. Se a gente tem um inconsciente coletivo, já não pode mais estar dentro da cabeça. Alguma coisa que a gente sabe que está fora do nosso cérebro, está além. Então, parte do que a gente enquanto pensamento, vai além do corpo, além da matéria. Então, a psicologia aponta já esse aspecto importante. O inconsciente coletivo, ele vai ser tratado mais modernamente como uma consciência transpessoal. Então, alguma coisa que nós temos está além do nosso corpo. Então, a gente já se começa, isso já há 100 anos atrás, a se falar em alguma coisa que nós somos além da matéria. E aqui, pelo tema da nossa palestra, nós estamos falando de ciência, né? Nós aqui, com o conhecimento da doutrina espírita, de todos aqui, né? Talvez, não sei se tem alguém convidado, que não seja espírita, que possa estar presente, é bem-vindo, mas de uma maneira geral, através da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, enquanto doutrina de conhecimento, é de uma vastidão que qualquer um que conheça fica impressionado, porque temos pesquisa em todas as áreas, na área da psicologia, na área da biologia, na área da física, da medicina, então não se fala. Então, são todas as áreas, porque é um conhecimento humano que vai além de tudo que a gente possa pensar, porque não tirou nada, só acrescentou o espírito, além da matéria. Mas, no caso aqui, estamos falando de um cientista, um pesquisador. O Jung, no final da vida dele, já começa a falar de espiritualidade. Eu tenho a imagem aqui de um livro, Espiritualidade e Transcendência. Eu acho que foi o último livro que o Jung escreveu, e ele tem uma obra vastíssima, muito completa. Há um tema, um livro dele, de sincronicidade, que eu acho espetacular, porque ele fala das coincidências significativas como um caminho de construção científica. Assim, a gente sempre vai trabalho por um caminho, belo dia, não sei por que eu resolvi por outro caminho. E enquanto uma pessoa que precisava muito falar e não ia falar, encontrou, você não queira saber, uma coincidência, eu não sei por que eu resolvi ir por esse caminho. Então, ele diz que essa coincidência, que tem um significado, não é uma coincidência, não é um acaso, é algo real que tinha que acontecer. E eu estou falando em 2 linhas, mas ele tem uma teoria toda, muito respeitada, que ele chama de sincronicidade. A gente percebe na nossa vida, você está querendo muito uma coisa, de repente começam a acontecer coisas correlatas. Puxa vida, nessa semana aconteceu tudo, né? Isso é o que ele chama de sincronicidade, que ele sabia que estava ligado ao plano espiritual, né? Intuições e caminhos e coisas que acontecem junto ao mundo real, né? No final da vida dele, ele já fala em mediunidade, coisa porque ele tinha medo, muito inteligentemente, ele conseguiu um status muito grande, porque quando ele começa a falar disso, já nos 2 últimos anos da vida dele, muita gente da ciência começa a torcer o nariz, né? Logo depois, o Stanislaw Grof também é uma fera, ele publica um livro, A Mente Holotrópica. A fotografia holográfica, não sei se todos sabem, é uma fotografia diferente, onde, através de raios laser, você grava uma imagem numa superfície que, quando se olha, ela é projetada no espaço e ela é vista de qualquer ângulo, de qualquer maneira. Ou seja, ela está, de cada ponto da fotografia holográfica, holograma, você tem
a visão do todo. Uma fotografia comum, uma fotografia de um carro comum, você corta ao meio, então você só consegue ver a parte de trás do carro. No holograma não, você corta o holograma, qualquer pedaço da foto, conforme você vai virando, você vê o carro inteiro. É tridimensional. É tridimensional. Então ele entra com a ideia, é um psicólogo, um psicoterapeuta, de que a nossa mente é holotrópica. Então a nossa mente tem parte de tudo que a gente interage, está em cada parte do cérebro, e mais adiante outros vão falar que o universo inteiro é um grande holograma, então o todo está em cada parte, né? Nós somos uma coisa só, né? Deixa eu correr. Ken Wilber é um monstro, esse cara é um monstro, porque ele com 23 anos publicou um livro, O Espectro da Consciência, que revolucionou a psicologia da época. Os psicólogos todos ficaram de queixo caído com as teorias que ele conseguiu desenvolver ali. Eu li esse livro desde uma jovem estudando psicologia, porque para mim foi difícil entender. Porque esse era um livro muito específico da psicologia. Mas outros são muito interessantes. Aqui eu marquei um livro aqui. O nome desse livro é perfeito. O Olho do Espírito, uma visão integral para um mundo que ficou ligeiramente louco. Era a visão dele e é isso. Ele está falando do espírito, sem olhar por uma dimensão maior, espiritual, não dá para entender o mundo, está perdido, está tudo de cabeça para baixo, está tudo errado. Ele vai desenvolver essa ideia brilhantemente, né? Só estou mostrando para vocês o que está acontecendo, né? Quando eu falo aqui em 30 segundos, fica muito pobre, mas ele é brilhante, é um gênio. E ele escreveu outros livros e é considerado um dos precursores da chamada psicologia transpessoal, que é a psicologia que vai além de nós, transpessoal, que vai além, vai ao outro, vai a Deus, vai ao espaço, etc. Neurociência e consciência. O Antônio Damasio é um dos maiores neurocientistas do mundo, é um português, que foi para os Estados Unidos e já está lá há uns 30 anos, ele tem vários livros. Ele ficou muito famoso num livro chamado O Erro de Descartes. O nome é lindo porque que história é essa? Eu penso, eu existo porque eu penso? Não, eu tenho um sentimento, tenho uma emoção, tenho uma série de coisas que tem muito antes de eu parar para pensar. E depois ele escreve Ao Encontro de Spinoza, olha como é que ele faz o jogo dos dois racionalistas do século XVII. As emoções sociais e a neurologia do sentir. Então ele mostra como que é amplo tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós vivenciamos, como que nós somos muito mais do que está aqui num corpo, numa matéria. Um outro cientista, neurocirurgião, que eu respeito muito, é um brasileiro, Francisco Di Biase, uma obra bela, um currículo maravilhoso, premiado, vários prêmios internacionais, muito orgulho para nós. Inclusive foi indicado 2 vezes a prêmio Nobel. Provavelmente pouca gente o conheça, porque existe todo um jogo de poder no conhecimento, muita coisa boa não consegue ir muito longe, não se quer. Tá? Ele tem um livro Homem Holístico, onde ele coloca a unidade mente e natureza. Que bonita, nossa mente integrada à natureza. Uma das coisas que ele mais está precisando entender isso, né? Porque nós humanos estamos destruindo o planeta. Então, entender que nós somos parte da natureza, né? Como qualquer outro ser. Um outro livro dele, A Revolução da Consciência, em particular eu faço um grande elogio a esse livro. Ele foi brilhante porque ele colocou no livro 10 artigos de 10 cientistas diferentes. Então, se alguém quiser ler um livro sobre essa modernidade, o que é a consciência, o que a ciência está falando, num livro só você tem 10 cientistas. E a ideia que se coloca aqui da Revolução da Consciência é que a nossa consciência está além do cérebro, ela não está dentro do cérebro. A ideia materialista de que tudo que nós pensamos é fruto de um raciocínio produzido num cérebro num computador chamado cérebro, está equivocada. São vários cientistas falando isso, e esse livro, então, A Revolução da Consciência, explica isso brilhantemente, porque ele juntou 10 artigos, cada um numa linha diferente, todos falando a mesma coisa, a Revolução da Consciência. E é o que se diz, essa é a revolução que estamos perto de viver. Só falta esse conhecimento que já está arrumado se tornar hegemônico, se tornar dominante, porque faz-se todo um jogo para esconder. Se uma matéria dessa sair no Fantástico, no dia seguinte todos os brasileiros vão estar falando, mais do que ser publicado numa revista científica, muito mais.
E para encerrar esse bloco aqui da neurociência, a Dana Zohar, que é uma psicóloga de origem norte-americana, mas foi para a Inglaterra e trabalhou a vida inteira lá, junto com o Ian Marshall, que é o Ian Marshall é um psicoterapeuta e ela é física. A formação dela é de física, embora ela tenha estudado várias coisas, muito inteligente. E eles criaram essa medida chamada inteligência espiritual. A inteligência espiritual, medida por eles, é um valor numérico, tal como o QI, que a gente conhece muito, todo mundo conhece. O QI foi desenvolvido no início do século XX. Então, é um teste que fazia medidas e media essa inteligência. Porque esses testes todos é da inteligência lógica e matemática. Então, eu vou ter um QI alto, eu sou físico, matemático, então está na minha área. Depois vem a teoria das inteligências múltiplas, do Gardner, que vai mostrar que matemática é inteligência, existe a inteligência linguística, matemática, espacial, a intrapessoal, interpessoal. Ele mapeou 7 tipos de inteligência. Mais adiante, um outro cientista brilhante, Daniel Goleman, fez um belo trabalho mostrando a inteligência emocional. E por último, até onde eu saiba, tem a inteligência naturalista também. A inteligência espiritual. E, embora os cientistas materialistas torçam o nariz, o próprio Gardner, autor da teoria múltipla, reconhece a inteligência espiritual como uma inteligência. E não estamos falando exatamente de espírito. A inteligência espiritual é aquela inteligência que nos permite dar sentido à vida. Que adianta você ter uma série de inteligência, fazer um monte de coisas, se a vida está sem sentido? E muita gente vive isso. Pessoas muito materialistas. Tem sucesso profissional, pessoal, familiar, mas está faltando alguma coisa, tem um vazio, não sabe de onde vem. Não é? Isso é dado pela inteligência espiritual. Um pouquinho mais só. A inteligência espiritual vai mexer com uma área do cérebro bem central, então ela envolve um pouco ali coisas como o hipotálamo, envolve a glândula pineal e outras coisas que não é da minha praia, não sei dizer direito, mas eu sei que é central. E é uma inteligência que mexe com todo o cérebro, é a única que mexe com todo, porque as demais mexem com parte, e essa mexe com o cérebro todo e numa frequência que nenhuma outra faz. E ela é alcançada, básica, principalmente por 2 caminhos, que é a meditação e a oração. Não precisa dizer mais nada, não. Então, a neurociência está mostrando também que nós somos mais do que essa matéria. Epistemologia em xeque. Epistemologia é um nome, de repente nem todos conhecem, né? Epistemologia é o estudo do próprio conhecimento, né? Então, a epistemologia da ciência vai mostrar, mas o que é a ciência e como é que ela pensa, como é que ela se estrutura. E um dos maiores epistemologistas do século XX foi o Paul Feyerabend, e ele é um crítico ferrenho, eu adoro ele, né? E o primeiro livro de sucesso dele chamou-se Contra o Método. E eu adorei ler esse livro, porque eu já era meio revolucionário nessa área há muito tempo. Né? O título já diz Contra o Método. Esse método é um método científico, onde ele diz: a ciência tem uma metodologia muito boa para produzir um conhecimento de algo que está dentro da sua caixa, mas ela não permite que nada mais entre. Então a ciência está falhando. Não adianta você ficar fazendo muito bem. É como alguém que soubesse pintar bem uma parede de amarelo. Olha que parede bacana, mas você pode pintar aquela de vida verde, eu não sei pintar, só pinta amarelo. Não vai ser um bom pintor de parede. Né? Depois ele escreve Adeus à Razão. Ele diz que a ciência está sem razão, perdeu a razão, porque está tão fechada, tão bloqueada. Depois ele escreve Ciência para uma Sociedade Livre, que ele vai mexer na questão das estruturas de poder e cutucando a ciência, porque grande parte da ciência está manipulada. Quando a gente vê todos os institutos de pesquisa privados, é perigoso usar a iniciativa privada para produzir conhecimento, porque o laboratório que produz um remédio com uma patente de 30 anos que vai ganhar muito dinheiro, tá bom, ela pode fazer o remédio e vender, mas produzir ciência é complicado, porque se no meio do caminho isso já aconteceu, alguém só vai ter um chazinho que resolve. Não, só cala a boca, não fala, não pode. Se falar, vai ser demitido, vai sumir, não pode. Aí é perigoso. Então, ele vai cutucar isso. O último livro dele, ainda tem mais uns outros, mas esses acho que são os mais marcantes. 2 anos antes dele morrer, ele publicou um livro cujo título de estudo, o último livro dele chamou Ciência, um Monstro. Não precisa dizer mais nada. E ele é respeitadíssimo, tá? É um cientista brilhante e respeitado. Porque os que não são brilhantes nem aparecem nesse debate. E tem muitos brilhantes. Outro brilhante, o Erwin Laszlo, esse também é outro gênio também. É um psicólogo,
Não, ele é um filósofo da ciência, ele tem uma formação ampla também, variada, mas ele é um epistemólogo, né, um filósofo da ciência, como o Paul fala. Um salto quântico no cérebro global. Como um novo paradigma científico pode mudar a nós e o nosso mundo. Então, eles já estão chamando de um novo paradigma científico a ciência que compreende os estudos do campo da espiritualidade. O Rupert Sheldrake, cientista norte-americano, brilhantíssimo também, ciência sem dogmas. A nova revolução científica e o fim do paradigma materialista. Esses caras são muito brilhantes. O Rupert Sheldrake chegou a formar e está em ação hoje um grupo muito grande de pessoas que quisessem compor um grupo. Ele criou uma instituição com pessoas, qualquer pessoa nos Estados Unidos americanos que queira participar de pesquisas sobre a mente, sobre a consciência, junto à Universidade da Califórnia, da Stanford, porque a ciência oficial está criando muita dificuldade, que tornou público esse debate, e são experiências incríveis. Nesse livro aqui ele conta uma experiência de um biólogo que trabalhou com um grupo de ratinhos para ensinar um caminho no labirinto, porque é um labirinto muito complicado. Você colocava o ratinho aqui, o queijo lá, e o ratinho não conseguia chegar, então ele tinha que ensinar como vai travando as alternativas, e aí ele aprende. Depois que ele aprende, ele repete, não esquece mais, aí você não precisa colocar mais nada, ele vai. Ele percebe que depois de uma certa massa crítica, tipo uns 100 ratinhos, os novos ratos que vêm já têm facilidade de aprender, e daqui a pouco eles já sabem. Não satisfeito, fez uma parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e com a Universidade de Melbourne, na Austrália. Então, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Ele faz a experiência nos Estados Unidos, repete-se lá na Inglaterra, depois que já tem um certo número de ratos aprendendo. Os ratos lá já sabem, os outros já sabem. E aí ele faz a pergunta brilhante: aonde está esse conhecimento? Um rato aprende aqui, o outro sabe lá. Está onde esse conhecimento? E rato, que nós temos uma mente muito mais elaborada do que um rato. Então, uma pergunta dessa, que era para estar nos jornais, para todo mundo pensar e responder, eles escondem, as estruturas de poder não querem que essas coisas sejam divulgadas. Então, isso está relatado nesse livro aqui, Ciência Sem Dogmas, do senhor Rupert Sheldrake, um biólogo. E a formação inicial dele é de bioquímica, mas ele estudou biologia. Esses caras são muito fera, né? Eles vão além. Mais um pouco sobre epistemologia em xeque. O Thomas Kuhn é considerado para nós na ciência o maior epistemólogo. Ele criou uma estrutura no início do século XX que até o final da vida dele vai ser base para a discussão da ciência, a estrutura das revoluções científicas. Então, Thomas Kuhn ele é universal, todos os cientistas respeitam Thomas Kuhn. Ele diz: os cientistas, um texto assim, tirado de lá para não interpretar errado, os cientistas não abandonam suas teorias em razão de um experimento potencialmente refutador. Isso seria muito pouco para fazê-los desistir das ideias que eles prezam muito. Ele vai dizer: um cientista é um ser humano como qualquer outro. E é da natureza humana você brigar por aquilo que você acredita, que você quer. Então, um cientista, quando chega numa experiência um pouco diferente, a própria experiência que ele faz, se não der muito certo, ninguém vê, ele joga fora, ninguém está vendo, ele insiste, força a barra, e ele diz que existem dois tipos de ciência: a ciência normal, que são pequenas variações no conhecimento pré-estabelecido, que ele vai chamar de paradigma, nesse conjunto forte de estruturas que cercam o conhecimento, e a ciência revolucionária, que é aquela que muda os paradigmas. Assim a gente teve o início da ciência moderna, teve a física moderna, são quebras de paradigma. O que esses cientistas todos estão falando é que nós estamos hoje iniciando uma grande quebra de paradigma, a ciência do espírito que está chegando aí vai ser uma revolução muito grande, porque vai alavancar, né, muitos conhecimentos que a própria doutrina espírita já tem, porque os cientistas dentro da doutrina espírita têm livros para falar disso tudo. Ilia Prigogine, O Fim das Certezas, Tempo, Causa e as Leis da Natureza. Ilia Prigogine é um físico-químico brilhantíssimo também, prêmio Nobel de Física, ele, com o trabalho do as leis que vêm do caos. Ele trabalhou com caos. Caos, o nome já diz, caos é um negócio complicado, né?
doutorado em caos de física, mas depois deixei por outras razões. Ele mostra que o caos contém uma ordem interior, mas é um trabalho muito profundo, né? A gente está falando aqui porque esses caras, para serem respeitados, eles têm que suar muito, um trabalho exaustivo, muito profundo para poder ser respeitado pelos pais. Porque se falar o que eu estou falando aqui, vira as costas, esse cara está falando bobagem aí, esquece, é pseudocientista. Friedrich Capra, desde a década de 70, quando foi na Índia proferir umas palestras para falar de física moderna, ficou doido, porque aqueles mestres, monges budistas lá, já sabiam várias coisas que ele falava, mas já sabiam como você sabia isso, meditando em frente àquela montanha. Fica 30 anos meditando na montanha que você vai saber. O nada, o vazio é pleno de tudo vem do nada, né? E Daniel Boone, outro monstro também, trabalhou com Albert Einstein, dentre outros livros que ele também, dentro da física moderna, ele também sempre prezou a espiritualidade, fazendo relação com a física, e tem um livro, Causalidade e Acaso na Física Moderna, onde ele vai dizer, num dado momento, em qualquer estágio particular do desenvolvimento da ciência, nossos conceitos que dizem respeito às relações causais só serão verdadeiros de modo aproximado sob certas condições. Então, ele vai mostrar que essa certeza da causalidade não é 100%, não é muito certa, não. Tem detalhes, não? São vários cientistas que estão questionando a estrutura da ciência, né? Amplitude da ciência. Aqui, rapidamente, livros aqui de cientistas muito interessantes para o nosso tema aqui. A Célia Rezende, uma psicanalista, uma psicoterapeuta brasileira, que tem um livro Terapias de Vidas Passadas, onde ela vai mostrar não só o arcabouço teórico do que se faz com essas terapias, como também estudos de casos comprovados de visões passadas que são comprovadas, que servem como documentação para mostrar que nós não estamos apenas aqui, e nós já vivemos outras vidas, né? A Vida Depois da Vida, esse livro da década de 70, de um médico que resolveu documentar casos que ele via toda hora. A pessoa tinha um infarto, a famosa experiência de EQM, experiência de quase morte, e a pessoa via uma série de coisas, encontrava com entes passados, e até um certo ponto os médicos em geral rejeitam esses fatos, mas chega uma hora que começa a ser demais. Tem um caso muito curioso, uma bobagemzinha de nada, mas que tem um peso enorme. Uma pessoa que sai e faz uma viagem, relata tudo e diz: olha, lá em cima do hospital tem um tênis azul virado lá no telhado. No telhado, mas é um médico assim, pegou um funcionário, dá uma olhada, ela sobe no telhado para ver, vem com o telhado, tem esse tênis lá no telhado. E aí vem a pergunta: como que a pessoa que estava deitada na cama, que teve um infarto, né, e quase morreu, e diz que saiu do corpo, como é que ela podia saber que tinha um tênis lá em cima? Uma Prova do Céu, Dr. Ibn Alexander III, um grande neurocientista, um grande neurocirurgião, muito respeitado, com participação em quase tudo quanto é congresso mundial, extremamente respeitado, cético, ateu, convicto. Quando alguém falava, esses médicos também lidam com EQM, porque a pessoa tem lá entra no estado de coma, fica dias no estado de coma e relata que saiu do corpo, que se viu fora do corpo. Ele nunca acreditou nisso e sempre fez chacota. E um cara importante no meio, um cientista, um médico norte-americano. Ele viveu uma experiência quase morte, mas que ele teve no século, que eu falei agora um pouco o nome aqui. Ele ficou em coma. Como? Ele entrou em coma, ele teve uma demora para não falar. Eu estou pensando numa coisa, eu estou preparado com o tempo. Ele ficou em coma, né? Ele teve aquela doença que está aqui na meningite, uma meningite bacteriana fulminante, que os médicos, pares dele, inclusive, olha que ironia do destino, e viam que depois de 7 dias eles chamaram a família e disseram: melhor desligar os aparelhos, porque não tem mais jeito. Pelas respostas que a gente tem, que a gente está medindo todo dia, todos os exames, o cérebro dele, a capa do cérebro dele está tomada. Ou ele vai morrer ou vai ficar vegetando para o resto da vida. E a família triste, muito triste, um homem de sucesso, querido por muita gente, né? E parecia ser uma boa pessoa pelo relato que traz no livro. E ele volta, de repente. E aí ele vem dizer, eu li esse livro, é muito engraçado, porque ele
conta, primeiro que é um livro romanceado, sucesso nos Estados Unidos, milhões de livros vendidos já. Porque ele conta a história, primeiro é romanceado, ele conta a história, o que aconteceu, como é que foi, e depois quando fala viagem, e aí ele diz, eu não sei como eu vou explicar isso aqui, porque eu sei que eu vivi uma coisa que eu sempre disse que não existiu, eu tenho que convencer meus pais. Mas eu vou entrar mais em detalhe no apêndice do livro, no final do livro ele vai deixar um capítulo para os neurocientistas. Tentei ler esse apêndice, mas não desisti. Li, mas não entendi quase nada. É bem específico mesmo que ele quer falar com os pais dele. Mas ao longo da experiência ele vai contando tudo que ele viveu. Ele saiu, encontrou com uma irmã, que até é uma irmã que ele não conhecia, porque esse Bede foi adotado. Ele conta essa história. E essa irmã que ele nem conhecia, que ele encontrou, e ele só foi ver uma foto dela depois, nem sabia que era irmã dele. É outra ironia também, porque vai marcar muito importantemente o livro, porque ele não encontrou ninguém conhecido, e aí depois ele vem, já depois desse evento, houve um encontro de famílias, por causa que ele ficou famoso com isso, e uma outra irmã, essa irmã que você perdeu, morreu criança. Ele falou, mas foi ela que eu tive, que eu vi na viagem. Como ele viveu essa experiência, ele escreve o livro, e aí fez sucesso, porque vindo de alguém que era muito cético, quando ele diz que é real, e no apêndice do livro ele dá os argumentos técnicos aí que eu viajei, porque ele fala, porque o neocórtex cerebral, através da difusão da partícula tal, não sei o que, da substância tal, não podia ser sólido por causa disso, não podia ser isso, por causa que ele vai explicando tecnicamente e para os pais. E depois ele escreveu um livro, esse eu não li, até já tem, mas não li ainda, um mapa do céu, onde ele vai explicar com mais detalhes o que ele viveu. Mas é um livro que fez muito sucesso e marca a importância, né? Um grande neurocientista, famoso, respeitado, que agora está dizendo que nós temos vida além dessa matéria aqui e que podemos sair do corpo, etc. David Bohm, Totalidade é a Ordem Implicada. Esse título ele tem na física uma importância grande, ele está falando de existe uma totalidade muito além de nós que integra várias partes. O universo inteiro está integrado. E existe uma ordem implícita que vem dali. É um livro muito físico, muito matemático, muito objetivo, muito direto, mas que permite várias leituras. E um físico, Josephson, inglês, que é prêmio Nobel, um grande físico, respeitado, disse simplesmente, o David Bohm, com a sua teoria da totalidade e a ordem implicada, na verdade está chegando a Deus. Palavras dele, escrito por ele. E é importante saber que é um físico inglês da Oxford, uma das maiores universidades do mundo, e diz que nós estamos chegando a Deus. Na verdade, para mim é até estranho as pessoas que não acreditam em Deus, né, numa inteligência, no Criador. Para mim é muito estranho, porque é tanta coisa fantástica que o universo tem. Eu brinco com os ateus assim, eu preciso ter muita fé para ser ateu, porque a explicação do Big Bang é assim, não tinha nada e surgiu tudo do nada, faz isso aqui que eu quero ver. Aí surgem partículas, todas as partículas se unem, se rodopiam e formam supernovas, formam galáxias, estrelas, planetas, e depois surgem vida, e isso vem do nada. Tá? Mas enfim, mas esses caras estão... Cosmo, outro livro do Lázaro, né? Unindo ciência, está aqui, vou ler o título porque é bem claro, né? Cosmos, unindo ciência e espiritualidade para um novo entendimento do universo de nós mesmos. Fritjof Capra, outro livro dele, Pertencendo ao Universo, Explorações na Fronteira da Ciência e da Espiritualidade. São grandes cientistas publicando e falando que nós temos uma espiritualidade, mas eles estão usando argumentos científicos. Nós já sabemos disso, mas é importante saber que a ciência está falando, porque aí aquelas pessoas, nós sempre conhecemos pessoas assim, não gosto dessa coisa de espírito, de encarnação, isso aí é meio crendice. Então, eu gosto do que é científico, então já nós podemos dizer para ele, por exemplo, os cientistas já estão falando nisso, tá? O lugar da biologia, muito bonito ver a física ocupou o centro da ciência, e a física estuda muito a base mais material das coisas, né? Então, em vários livros aqui, Gaia do Caos ao Cosmos, um livro lindo da Elizabeth Sartori, junto com o Linus Marx, e um grupo de biólogos muito grande que defende a Gaia do Caos ao Cosmos. A teoria Gaia, ela está muito importante a gente saber disso hoje em dia.
esses biólogos, não sou eu físico nem nenhum filósofo falando, biólogos, grandes biólogos que estão falando que a Terra é um ser vivo, nós somos uma parte desse ser vivo, porque a ideia que nós humanos desenvolvemos, pelo raciocínio materialista, de que nós somos a coisa mais inteligente do planeta, nós somos o dono do planeta, a Terra é só um lugar que nós moramos, está destruindo o planeta. Há uma bióloga nos Estados Unidos que lançou uns 3 ou 4 meses atrás um livro chamado A Sexta Extinção, onde ela afirma que provavelmente seríamos extintos do planeta. E isso não está sendo divulgado. Como é que não deixar isso? Vamos ser extintos? Não, ainda tem chance, mas temos que correr contra o tempo, porque está grave a situação do planeta. Há um biólogo que afirmou que tem umas bactérias muito agressivas que estão congeladas e esse derretimento se libertar, provavelmente não teremos defesa. Então ela extingue a humanidade assim, com muita rapidez. Então são coisas muito sérias. Há uma turma aí endinheirada que só pensa em produzir bobagem, dinheiro, e não está ligando para a vida, não está ligando para a realidade. Fritjof Capra, de novo, junto com um bioquímico e quase biólogo, Pierre Luigi, a visão sistêmica da vida, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas e econômicas. Tem um livro muito interessante que é do Ernst Schrödinger, nome complicado, né? É um físico importantíssimo, ele criou a equação, tem o nome dele, a equação de Schrödinger, nós apanhamos na faculdade, porque é uma equação complicada, é a equação básica da mecânica quântica, ela que resolve tudo, a equação desse cara aí, um cara brilhantíssimo, né? Premiado e tal. E ele escreveu um livro que é a vida, onde ele é um físico falando que é a vida como assim, que se meter da outra área. Ele diz, a vida é um sistema capaz de baixar a entropia, e desenvolve essa ideia e foi elogiado pelos biólogos, eles sabem onde pisa, né? Que é um novo enfoque importante, porque esse enfoque que vai para a biologia, o Rupert Sheldrake, uma nova ciência da vida, a hipótese da causação formativa, que o médico espírita Jorge André, mais ou menos, já tinha falado muito antes. Onde ele vai mostrar que o DNA não consegue responder por tudo que acontece na concepção de um ser, particularmente na questão da forma, o que difere um cavalo de uma vaca na forma. Então ele tem uma hipótese que vem de algo que ele nem dá o nome de espírito, ele não dá esse nome no livro, senão não implicar muito com ele, mas é uma energia que vem antes. O que é isso? Antes da matéria se formar, você já tem esse campo, é um campo, ele chama de campo energético, mas nós podemos chamar de espírito, não tem como ser outro nome. A medicina espiritualista, aqui são médicos espíritas, a doença como linguagem da alma, Rupert Dawkins, ele escreveu um livro na década de 70, A Doença como Caminho. Eu comprei esse livro, eu achei o livro, um nome lindo, e ele é maravilhoso. A doença é um caminho, a doença vem para nos conduzir o espírito, é um grande aprendizado para o espírito, toda doença, né? E depois ele chega já, mais adiante, ele escreveu vários livros, esse é outro, onde ele já chega a falar doença como linguagem da alma, ele já está falando da alma, do espírito abertamente. Cindy Dyer é uma psicoterapeuta, um manual prático do corpo sutil, então o conhecimento de campos energéticos que nós temos. Richard Gerber, medicina vibracional, uma medicina para o futuro, falando o desenhozinho dos campos, diferentes campos que a gente encontra nos livros espíritas, explicando o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo emocional, os diferentes corpos, que a yoga também na sua tradição já tem esse conhecimento muito próprio. O Alírio Cerqueira Filho, Saúde Espiritual, é um livro bem embasado em respostas espíritas mesmo, né? Livros espíritas é importante falar porque a ciência da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela tem um aspecto científico. Então, se a gente quiser saber o que tem de científico na medicina, na biologia, na física, tem livros espíritas, mas é livro espírita, né? Mas o livro espírita, o crítico vai dizer que é livro espírita, né? Pessoas que acreditam naquilo. Mas quando os cientistas oficiais das universidades importantes, da chamada, da visão materialista do mundo, que está cada vez mais ultrapassada, não vai demorar isso tudo divulgar. Esses mostram. E por último, um pouco da história, porque história também é ciência, é o último slide.
3 livros aqui que eu destaquei, dentre outros. Marie Del Priore é uma historiadora brasileira especializada em história do Brasil e temática. Ela pega vários assuntos, tem vários livros e gosta de fazer isso, aprofundar naquele tempo. E ela escreveu um livro. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. Então ela vai à França para fazer pesquisa e documentação e escrever um livro como historiadora. O Dalmo Duque dos Santos também é um outro historiador que lançou, não muito tempo, um livro, A Nova História do Espiritismo, dos precursores de Kardec a Chico Xavier. E o jornalista Paulo Henrique de Figueiredo, um livro que ele chamou de Revolução Espírita, mais do que uma doutrina, uma revolução, porque é uma maneira muito mais ampla de ver toda a existência, toda a vida, do que a visão comum do dia a dia que temos sem a espiritualidade. Meus queridos, eu tentei dar o meu melhor aqui, eu sei que é um desafio, muita informação, confuso, né? Eu espero ter conseguido mostrar, tá? É muita coisa, eu sinto que fica pesado, mas em resumo, é muito bom, nós todos sabemos que cientistas de peso do mundo inteiro em várias áreas estão apontando para a espiritualidade. Muito bom saber disso, porque estamos precisando disso. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Milton. Muito bom. Agora nós vamos nos preparar para o espaço. Vamos em paz, Sônia. Vamos abrir nossos corações para que possamos receber toda a energia maravilhosa que nesse momento será derramada sobre nós. E vamos pedir, com a oração de Francisco de Assis, que é uma verdadeira oração de transmutação, que seja trazida para nós as bênçãos necessárias para cada um. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Terminados os passos, então, vamos fazer a nossa prece final. Grande força do universo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Pedimos, Pai, que nos proteja, ajude e ampare, para que nossa próxima semana seja de muita paz e saúde. Que os percalços que tivermos que encontrar, que sejam superados com muita coragem e resignação. Que Nossa Mãe Maria nos abençoe sempre. Abençoe, Divina Senhora. Abençoe com as graças, com as sagradas contas do seu rosário. Ilumina a nossa saúde, nos dando saúde, nossas cabeças, nossos planos, nossos sonhos. Ilumine a fé, os caminhos, as esperanças, nossos ninhos. Abençoe e proteja com seu sagrado manto de amor todas as pessoas em todo cantinho do nosso planeta.
Abençoe, Senhora. Agradecemos a oportunidade, agradecemos por vocês estarem aqui conosco. E semana que vem, se Deus quiser, nos encontraremos novamente. Muito obrigada, boa noite.